Alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Tudo isso você encontra aqui no Bem Viver. O nosso programa é para quem acredita que é possível construir um outro modo de vida, com mais solidariedade e respeito pela natureza. Eu sou Luana Ibelli e sigo contigo nessa boa prosa. Loucura não se prende. O Momento Agroecológico mostra que o cuidado com a terra tem feito muito bem a pacientes da saúde mental no sul de Minas Gerais. Também tem dica de como proteger a saúde no outono. Uma receita cheia de afeto. O Comida de Verdade ensina a fazer o cuscuz paulista. Na entrevista, Natália Suzuki explica o que é o trabalho escravo contemporâneo. O filme Pureza acaba de estrear nos cinemas. O Mosaico Cultural mostra a importância de contar a história da mulher que mudou os rumos do combate ao trabalho escravo no Brasil. É agora, no Bem Viver. 18 de maio foi dia da luta antimanicomial e o Momento Agroecológico de hoje vai dar um exemplo do porquê essa luta é tão importante. No sul de Minas Gerais, o município de Três Pontas tem uma longa tradição na agricultura. Por isso, o cuidado com a terra foi incluído como parte do tratamento em liberdade de pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, da cidade. Dentro da unidade de saúde, esses pacientes cuidam de plantações de frutas e de um jardim. E isso, junto de outras terapias, tem sido fundamental para o aumento da autoestima e a diminuição do sofrimento mental de cada um. Principalmente por aqui em Três Pontas, ser uma cidade com essa história, né, já com agricultura e tal, muitos dos pacientes já tiveram uma vivência na roça. Então, ele já tem uma afinidade com as atividades, né, que usam a terra, que usam as plantas e tudo mais. Quando a gente pensa que produzir alimentos saudáveis é produzir saúde, isso é muito importante dentro da saúde mental, onde a gente observa que muitos trabalhadores foram expostos, né, a agrotóxico, a veneno. Eles produzem sofrimento psíquico e vários transtornos psiquiátricos, né? E isso afetou diretamente a saúde mental deles. O CAPS é um serviço, então, que se propõe a tratar dessas pessoas em liberdade, é um serviço aberto, e para isso a gente precisa lançar a mão de várias atividades que façam sentido para a existência das pessoas que frequentam esse espaço, né? Eu acho que a roça para nós é importante, a cultura muito social, é uma cultura muito importante. É importante a roça, não é ruim não. A roça traz ovo, traz carne, traz café, traz legumes. Acho que a roça é bom. Esse jardim foi bom, relaxa, distrai. É muito bom demais dar conta, uma diversão e tanta. Melhora a dificuldade, o excesso de depressão. Vamos plantar morango. Eu nem imaginaria que ele ia tirar as mudas de lá e plantar aqui. Então tem mais chance aqui do morango ir para frente do que lá. Eu já trabalhei em roça de morango, não parava nas empresas, porque eu já tinha problema de cabeça, só que eu não sabia. A ideia foi minha de plantar morango. Eu ia jogando morango, o outro ia tampando o cabral, jogando terra, daí o outro ia jogando um buraco igual aqui, o outro fazia um buraco assim, e cortava aqui. O que realmente traz, né, de benefício essa proposta, da horta principalmente, é porque ela auxilia, vamos dizer, uma infinidade de fatores, né? Quando a gente pensa na relação do paciente com a horta, principalmente o paciente, às vezes, psicótico, que ele tem, né, uma dificuldade, né, de coordenar os pensamentos, de ordenar, quando ele está no processo, né, em mexer ali, em planejar o que vai fazer, vou pegar essa mudinha, vou trazer para cá, né, vou ter que mexer com adulto para isso, ele está estruturando o pensamento dele. O que orgânico é essa parte aqui, ó, que a Ana Maria trouxe. Que ajuda. Olha como que ajuda. Acho que desde 2016 que a Política Nacional de Saúde Mental vem sofrendo ataques, o SUS de forma geral sofrendo vários cortes,
desse financiamento, né? E a preferência, né, desse governo em estar passando esses recursos para as comunidades terapêuticas e religiosas, né, que muitas são de cunhos religiosos, e para os hospitais psiquiátricos, e agora a criação de hospitais psiquiátricos, onde a gente teve a má notícia que o programa de desinstitucionalização de usuários que estão internados em hospitais psiquiátricos há muitos anos foi extinto e que vai ser criado e construído novos hospitais psiquiátricos. Você percebe que a lógica da indústria da loucura voltou, de se ganhar dinheiro com a loucura, está voltando. Então é um desmonte da política pública, é você considerar o usuário como uma mercadoria e não como um sujeito de direitos, um sujeito que ele tem família, que ele tem vida. O manicômio dá choque na cabeça, é ruim, faz um tanto de coisa, muita coisa que eles faziam, nem gosto de lembrar. Eles me amarravam no hospital, me amarrava eu ficava com os pés amarrados, as pernas amarradas. Foi muito ruim, não foi bom não, porque lá eles amarram a gente, amarram a mão da gente, amarram os pés. E isso é fruto de um governo federal que é totalmente autoritário e de uma postura higienista que apoia o retorno dos hospitais psiquiátricos e de instituições similares, como as comunidades terapêuticas, que são instituições totais, fechadas, né? Que vão totalmente contra o que a reforma psiquiátrica veio lutando e veio conquistando de quase 40 anos para cá. Porque a gente tem visto que o CAPS funciona, né? A possibilidade de se tratar uma pessoa com sofrimento mental junto à sua família, num ambiente acolhedor como é o CAPS, com medicamento certo, em liberdade, a gente tem visto que é isso que dá resultado. Aqui no CAP, aqui a gente conhece o CAP tudo, conhece a cidade, pode ter portão aberto, pode ser o que quiser. Gosto daqui. Eu gosto das pessoas que me tratam bem, que tratam meu filho bem. Eu gosto de ficar aqui, que aqui a gente fica ouvindo música e fazendo atividade. Se não fosse o CAPS, o mundo não aguentaria. Sem ninguém me puxando para trás, sem ninguém me disciplinando, sem ninguém me esmarrando, sem ninguém me segurando, sem ninguém me obrigando a fazer as coisas que eu não quero. Ficar à vontade, ainda quiser, vai, ainda que volte e ficar quieto. Isso é liberdade. Vai, boiada, vai, eu vou e não volto mais. Olá, eu sou Marcos Wesley e faço parte do coletivo de comunicação popular Tapajós de Fato, um veículo de comunicação popular, alternativo e independente que atua na região oeste do estado do Pará, nas mesorregiões do Baixo Amazonas e Tapajós. Desde que foi criado, o Tapajós de Fato passou a pautar a comunicação popular como um instrumento de luta frente aos grandes projetos que são previstos para a nossa região e como um principal agente para ajudar a ecoar a voz das populações da nossa região diante de um cenário de justiça socioambiental. Nós acreditamos nesse veículo e defendemos ele a cada dia pelas possibilidades de conexão do Tapajós, do Baixo Amazonas, para que o mundo inteiro ouça, através das nossas narrativas, os nossos apelos. Marcos, um abraço para vocês em nome de toda a nossa equipe, que também é de fato, Brasil de Fato, Tapajós de Fato. Estamos juntos na luta pela comunicação popular e vocês com esse recorte fundamental na visibilidade de povos indígenas. Então, para você que está em casa, eu te convido a entrar no site do Tapajós de Fato e conhecer e acompanhar esse trabalho tão importante. O endereço é tapajosdefato.com.br. Tá na hora da dica de saúde. Estamos no meio do outono e conforme o tempo vai esfriando em algumas regiões do Brasil, as pessoas ficam mais vulneráveis a problemas de saúde relacionados às mudanças de temperatura. Como se proteger nesse período? Vamos saber agora. Olá pessoal, meu nome é Ronald Selivon, sou médico de família e emergencista em Porto Alegre. Estamos aí no outono chegando, né? As portas do outono, depois vem o inverno e com eles as doenças respiratórias. E as mais comuns são exacerbação, piora daqueles quadros de quem tem asma brônquica ou rinite, gripes, né? Influenza, todos esses vírus respiratórios aí, gripes e resfriados.
e algumas infecções respiratórias bacterianas importantes, entre elas pneumonia, né? Então temos que ter um cuidado bastante importante quanto à prevenção, que é cuidar para a gente não se expor a variações bruscas de temperatura, que nos torna mais vulneráveis a contrair uma doença dessas, proteger as crianças e os idosos, que são os mais acometidos por essas doenças, e ir no seu médico. Num caso de uma infecção viral, tomar analgésicos como paracetamol, dipirona, bastante água, que ajuda a fluidificar a secreção e soltar para fora, e não tomar antibiótico, porque vírus não morre com antibiótico, né? E aí vai acabar atrapalhando a defesa. As infecções respiratórias bacterianas, como pneumonia, por exemplo, precisa de antibiótico, porque daí o antibiótico vai matar a bactéria e dar fim no quadro, né? E aí a pessoa vai melhorar. Portanto, vamos estar bastante atentos assim, aos sinais, né, de quando pode estar aparecendo uma coisa dessas. Cuidar muito das crianças, quanto mais extremos de idade, mais novas as crianças, ou mais idosos nossos velhinhos aí, mais risco eles têm, né? E um cuidado especial que às vezes a pessoa bastante idosa não mostra o quadro, né? E quando a gente vê, já está tarde demais. Ter bastante cuidado com isso, tá? Sempre comer frutas ricas em vitamina C antes do quadro para prevenir, tomar bastante líquido, ter uma nutrição sadia para que o nosso corpo esteja mais forte, mais resistente a essas doenças. Falando em se alimentar bem, vamos para o Comida de Verdade, que mostra isso na prática, né? O cuscuz é uma herança africana para a nossa culinária brasileira e existe mais de um tipo dependendo da região. No Sudeste tem o cuscuz paulista, que é todo incrementado de ingredientes e marca presença em ocasiões festivas como Natal e Ano Novo. Minha amiga Letícia Massola me deixou emocionada, viu, com essa receita. A receita de hoje é essa lindeza aqui que todo mundo gosta, mas que eu fiz especialmente para você, Luana, minha amiga querida, que me disse que a sua avó gostava de fazer esse cuscuz. Então, bora ver como é que eu faço, se eu acertei, se ficou parecido com a da sua avó. E quem quiser aprender, fica aí, não sai, que a gente vai ensinar o cuscuz paulista de panela. Para fazer o cuscuz de hoje na panela, o tal cuscuz paulista, você vai precisar da farinha flocão de milho, você vai precisar também de sardinha, molho de tomate, tomate em cubinho, tomate em rodela para enfeitar, palmito, abobrinha, cebola, alho, pimenta, cheiro verde, ervilha, ovos para enfeitar, azeite, sal. Um pouquinho do azeite da sardinha também e azeitona. Eu acho que eu falei tudo. Uma coisa que faz toda a diferença no tal do cuscuz paulista é a hora de enfeitar a forma. A gente vai fazer um monte de desenho, vai ficar que nem uma machetaria de vegetais e é isso que é o bonito do cuscuz. Você unta a assadeira com azeite e vai fazendo os desenhos com os vegetais e uma parte das sardinhas. Você põe ovos partidos, rodelas de tomate, abobrinha, palmito, azeitona, um pouco de cheiro verde, vai ficar bem bonita, tipo uma machetaria de vegetais. Para fazer a massa, numa panela, você vai refogar no azeite cebola, um pouquinho do azeite da sardinha também, talos de salsinha e de cebolinha, alho e uma pitada de sal. Junta o tomate cortado em cubinhos e refoga também. Junta o molho de tomate, refoga, junta a água e deixa tudo ferver para soltar bastante sabor. Agora é a hora de acrescentar aqui aqueles ingredientes que sobraram do enfeite da forma. Vou colocando um por um. Sardinha, abobrinha laminada,
palmito picadinho. Junta também ervilha congelada, ovo, mistura tudo, deixa ferver. Olha, misturei todos os ingredientes aqui no molho, ficou uma massa cheia de sustância, com um monte de ingrediente. Eu agora vou começar a colocar a farinha, mexendo sem parar para não empelotar, até ficar no ponto do cuscuz. O ponto do cuscuz é um pirão um pouco mais duro, um pirão um pouco mais grosso. Bora lá então com a farinha. E finaliza tudo com muita salsinha, cebolinha e pimenta. Você passa essa massa ainda quente para a assadeira montada bonita por cima dos vegetais, vai apertando de leve para não ficar buracos no meio. Aí é só esperar esfriar e desenformar. Tá pronto o cuscuz paulista feito na panela. O cuscuz é um legado africano para a cultura alimentar brasileira. E aí, será que ficou parecido com o da avó da Luana? O que você achou, Luana? Eu sei que de vó é imbatível, mas olha, eu acho que ficou bem joinha. E você aí na sua casa, já tentou fazer cuscuz desse jeito? Então, se fizer, não esquece de passar nas redes do Brasil de Fato e lá no meu blog cozinhadamatilde.com.br e dizer o que achou. Eu vou ficar aqui com o meu, que eu acho que tá bem gostoso. Antes de encher a boca, beijo para vocês e até o próximo Comida de Verdade. É isso que eu amo no cuscuz paulista. Em cada casa que você for, ele vai ser de um jeitinho diferente. Minha avó Lourdes faz esse cuscuz com muito afeto, quando ela vai reunir a família, então eu tenho muito carinho por essa receita. Um beijo, vó, saudades, e um beijo, Letícia, obrigada pela homenagem e até a próxima receita. Agora vamos para o quadro de entrevista, falar de um tema que dói fundo. Madalena Santiago da Silva é uma mulher preta que viveu 54 dos seus 60 anos trabalhando como empregada doméstica, sem receber salário e sofrendo maus tratos. O caso ocorreu na Bahia e foi um dos mais recentes a ter grande repercussão na mídia. Um fragmento da realidade do trabalho escravo no Brasil. Como acontece esse tipo de violência? É possível prevenir? Quem explica pra gente é Natália Suzuki. Ela coordena um programa da ONG Repórter Brasil chamado Escravo Nem Pensar, que é especializado na prevenção do trabalho escravo por meio da educação. O trabalho escravo contemporâneo não é a mesma coisa do que escravidão. A escravidão colonial, do período imperial, que a gente conhece, que a gente aprende nos livros de história, né? A gente não vê pessoas, a rigor, na rua acorrentadas, apanhando em pelourinho, né? A gente não vê mais isso, porque lá no passado houve uma proibição de que uma pessoa pudesse ter a outra, né, ter a propriedade de uma outra. E o que a gente tem hoje, entendido como trabalho escravo contemporâneo, são situações de exploração em atividades laborais muito radicais, né? Então, não é qualquer exploração, são situações limite. Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho e servidão por dívida. Você não precisa ter esses 4 elementos numa situação de exploração. Um deles já pode configurar uma situação de trabalho escravo. Tratar desse tema, por exemplo, nas escolas é fundamental para que a gente forme esses jovens cidadãos a ter noções de direito e também de deveres, né, em relação ao mundo laboral. E para quando eles ingressarem e eles estiverem exercendo atividades laborais, eles tenham noção de quais são os parâmetros razoáveis para desempenhar esse trabalho.
Então, crise socioeconômica, população socioeconomicamente vulnerável e trabalho escravo tem aí uma relação muito direta. E aí essas pessoas expostas a essa necessidade de sobrevivência, elas também estão expostas a situações de aliciamento e recrutamento para trabalhos que vão colocá-las em situações de exploração. Bom, o trabalho escravo no Brasil ele está presente em todos os estados do país. Não tem nenhum estado em que não haja um registro de trabalho escravo. Então, para dizer que o problema ele é endêmico do país, assim, ele se adapta a condições e contextos econômicos, ele está presente na zona rural e na zona urbana. Obviamente que há um predomínio do problema na zona rural, né? Isso historicamente se verifica, mas assim, praticamente não tem cidades ou municípios que estejam livres desse problema, seja porque há emprego de trabalho escravo nessas localidades, ou porque esses locais acabam emitindo trabalhadores escravizados para outros lugares do país. Então, de alguma forma, é um problema do país. Se você digitar lá no Google Sistema IP, tem lá um canal de denúncia para onde essas informações a respeito de uma situação de trabalho escravo são canalizadas e de lá partem as operações ou a decisão para se averiguar essa denúncia. Então, ainda que haja outros órgãos, como as próprias polícias, muitas vezes recebem, os sindicatos, a forma de a gente canalizar e fazer com que haja operação e uma retirada efetiva dos trabalhadores é por meio desse canal IP. Então, se vocês buscarem lá, rapidamente vocês conseguem achar esse canal e mandar uma denúncia bem fundamentada. A conscientização sobre a escravidão contemporânea no Brasil ganhou um reforço e tanto nessa última semana com a estreia nos cinemas do filme Pureza. Ele é baseado na história real de uma mãe que combateu jagunços e fazendeiros para salvar o filho do trabalho escravo. Uma luta que abriu caminho para o resgate de mais de 57 mil pessoas. Vamos ver agora no Mosaico Cultural. Durante mais de 3 anos, esta mulher seguiu a rota do trabalho escravo à procura do filho que saiu de casa depois de ter sido aliciado por um gato. Se eu tivesse medo, eu não tinha saído nem de dentro de casa, porque o negócio é feio, a coisa é pesada. Eu já saí sabendo que era capaz de eu ir e não voltar mais. Era hoje aqui, amanhã pular. Em 1993, Pureza Lopes Loyola saiu de sua cidade, Bacabal, no Maranhão, à procura de seu filho, Abel, que havia sido aliciado para trabalhar em uma fazenda na região. Pureza percorreu diversos municípios do Maranhão e do Pará, buscando o paradeiro do filho. Nesta busca, que durou quase 4 anos, ela não encontrou somente o filho. Pureza se deparou com graves situações de exploração de trabalhadores em garimpos, carvoarias e fazendas. Meu amigo, como é que ele vive aqui? Como é que vocês estão ali? Como é que vocês trabalham? Onde vocês dormem? Debaixo de plástico, nessa rede, no chão. Não tem outro. Estamos devendo, tem que pagar. A gente sabe que a base da sociedade brasileira está nessa figura feminina. A gente sabe do poder da mulher na sociedade brasileira. Só que a Pureza, como uma mãe, o que move ela é encontrar o filho. Só que quando ela se depara diante da situação de trabalho escravo na fazenda, que ela está em busca do filho, ela tem uma fala linda no filho, que ela fala, a partir dali todo mundo virou família. É muito bom de ver numa pessoa que fazia tijolos, né, para sobreviver, conseguir chegar a um prêmio internacional de direitos humanos, como se fosse o Nobel dos Direitos Humanos, que é o Anti-Slavery Award. Aqui quem está falando é Pureza, nova cozinheira da Base 1. A ideia do Pureza é levar o público para dentro da cena, onde eles possam vibrar, sentir junto com a Pureza, né? Então a ideia é essa, é um filme que você está acompanhando a Pureza, você não sabe mais do que ela. Apontando também esse caminho de como é importante o cinema estar
engajado com a questão do conteúdo, né? É um cinema de impacto. Você está me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Eu estou me preparando para o Pureza há 39 anos, né? Então, faz parte dessa trajetória também, né? E dessa entrega. A gravação do filme durou 1 mês, com cenas gravadas em Marabá, no Pará, e no Congresso Nacional, em Brasília. Além de Dira Paz, que interpreta Pureza, o filme conta com o ator Matheus Abreu como Abel, o filho escravizado. A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não. Com a luta de Dona Pureza, o Brasil reconheceu em 1995, diante da Organização das Nações Unidas, a persistência do trabalho escravo em seu território. E a importância dessa história segue forte até hoje. A trajetória da Pureza, ela fortalece, né? Ela acaba abrindo caminho para se compreender o que era trabalho escravo no Brasil. Então, a história dela assim, merece ser conhecida, acho que a sociedade, obviamente, merece conhecer uma pessoa como a Pureza, mas principalmente entender como que a luta do trabalho escravo ela, se inicia, como que essas coisas começam a ser arranjadas, porque elas não são do nada, né? Então, é realmente muito importante a gente ter essas histórias contadas e representadas, porque isso faz parte, né, da educação da nossa sociedade, a compreensão dessa dinâmica do que é trabalho escravo hoje, né? Tem gente ainda que nega a existência dessa questão ou minimiza o problema, então é realmente muito importante que essas questões, essas histórias venham à tona, né, e sejam representadas dessa forma. De 1995 até o final de 2021, mais de 57 mil pessoas foram resgatadas da situação de escravidão no Brasil. Só no ano passado foram 1.937 pessoas resgatadas, de acordo com o Ministério do Trabalho e da Previdência. Eu desafio até o diabo no inferno se for preciso, mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém. Fala sobre a trajetória de uma abolicionista, um nome que parece que ficou no passado e que a gente precisa resgatar, porque o filme mostra como a necessidade de nós todos devemos ser abolicionistas. Que a gente consiga resgatar o sentido de ser abolicionista, e eu acrescento que seja não só contra a escravidão contemporânea, mas pensando criticamente também na falsa abolição assinada em maio de 1888 e que na realidade nunca trouxe equiparação à população negra desse país. E o Bem Viver fica por aqui. Gratidão pela tua audiência em mais um episódio. Se quiser saber mais sobre todos esses temas que a gente trouxe, você não pode perder o Bem Viver na rádio de segunda a sexta, que você ouve pelo site radiobrasildefato.com.br. E se tiver sugestão de pauta, é só mandar pra gente no e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br. Uma ótima semana para você. Tchau!